Então, bom dia a todos. Nós vamos falar sobre alguns dados mais novos e uma abordagem um pouco mais atual, digamos, né? De uma doença que é antiga, mas a gente fala na aula teórica para os alunos que ela não é tão antiga assim, porque DPOC não existia praticamente antes do tabagismo, e o tabagismo é do começo do século passado. Então, é uma doença que não tem tanto tempo assim, diferente da asma, que é desde a época de Hipócrates, né? Então, é uma doença antiga, mas é uma doença que ainda está nos ensinando. A gente ainda está aprendendo sobre ela. E também, para quem vê DPOC há bastante tempo, a gente que nem sabia que era uma doença sistêmica, a gente ficou sabendo disso praticamente em 2004, com o estudo BOLD, né, que nos apontou que não era só VF1, que também era músculo, era inflamação sistêmica e eram outras situações. Então, a gente vai falar, então, sobre alguns conceitos, e o conceito principal que eu queria deixar é esse impacto. É uma doença que tem uma prevalência um pouquinho mais alta do que a asma. Ou seja, nós temos praticamente quase 400 milhões de pessoas que têm DPOC no mundo. É uma doença que mata muito e mata mais do que a asma. A gente fica impressionado que a asma mata 7 brasileiros por dia, mas a DPOC mata muito mais do que 7 brasileiros por dia, todos os dias. E muitos desses brasileiros vão para a estatística da morte por doenças cardiovasculares, que na verdade foram internados por uma exacerbação de DPOC e morreram por causa do processo inflamatório e que se seguiu a um evento cardiovascular. Então, nós estamos ali na estatística como terceira, quarta causa, mas provavelmente a gente deve estar empatado até com a doença cardiovascular, ou talvez só um pouquinho abaixo dela. Então, nós temos talvez 7 milhões de pessoas no Brasil vivendo com DPOC, mas provavelmente só 12% desses pacientes são diagnosticados e talvez aí 18% deles estão recebendo terapêutica, né? E por que que tem tão pouco, por que que é uma doença tão subdiagnosticada? Então, a gente está vendo aqui que 45% dos pacientes fazem o diagnóstico de DPOC na internação de uma exacerbação aguda grave. Ou seja, o paciente interna e nem sabe que é DPOC, às vezes ele interna por uma insuficiência respiratória, entubado, mas o diagnóstico é feito muito tardiamente. 81% dos diagnósticos são feitos quando o paciente já tem uma VF1 ali entre 80 e 50, ou seja, ele é um Gold 2, ele já perdeu muita função pulmonar, e 70% dos pacientes não sabem. Eu falo que a culpa desse subdiagnóstico, ela é compartilhada. Ela é parte do paciente que não procura ajuda ou procura ajuda errada. Ele acha que quem respira é o coração e vai no cardiologista porque está com dispneia. E o cardiologista fala: seu coração está ótimo, a falta de ar não é disso, mas não pede uma espirometria e nem manda para o pneumologista. Então, parte realmente é do profissional que não tem base para atender esse paciente, que não sabe interpretar o que ele está dizendo, que ele está cansado. Eu falo, a pergunta mais errada que a gente pode fazer é perguntar se o paciente tem dispneia. O paciente vai dizer que não, porque ele não sabe o que é dispneia. Então, talvez, se o paciente cansa, se deixou de fazer alguma coisa nos últimos 2 anos, ou seja, ser direcionado. Nós estamos colocando a nossa culpa nisso. A outra parte do sistema, pela dificuldade que nós temos no país, e não só no nosso, de ter acesso a uma espirometria, né? Então, e talvez aí da outra parte do paciente, que é o paciente que acaba não se percebendo doente por causa do envelhecimento, ele acha que pelo ganho de peso, pelas dificuldades que a doença impõe. E assim, o rastreio em massa de fazer espirometria, como se preconiza hoje em dia, rastrear o paciente como neoplasia de pulmão, é válido, né? Nesse estudo, que já é um estudo até mais antigo, ali de 2016, diz que não vale a pena. Então, esse estudo já nos disse que não vale a pena. Esse outro estudo, né, que foi publicado ali no New England o ano passado, que é um estudo canadense, que envolveu 1.100.000 canadenses por ligações telefônicas, aplicando um questionário simples de doença respiratória para rastrear asma e DPOC, mostrou que realmente não. Ou seja, o NNT foi extremamente alto, o custo altíssimo e a quantidade de diagnóstico de DPOC foi muito pequena
para o que eles conseguiram gastar, porque eles gastaram com a ligação com o questionário, convidaram esses pacientes para fazer a espirometria, para fazer o diagnóstico de asma e DPOC, e no final o número de pacientes diagnosticados é muito pequeno. E, pasmem, a conclusão desse artigo é que precisa-se melhorar a qualidade de atendimento do paciente no nível básico de saúde, ou seja, fazer com que o médico que atenda essa grande maioria do paciente tenha condições de fazer o diagnóstico de duas doenças tão prevalentes. Falando sobre a terapêutica, em qualquer fase da doença, seja ela grupo A, B ou E, e chamando a atenção que o grupo B ele comporta a grande maioria dos pacientes DPOCs, a gente tem assim, muitos pacientes que são exacerbadores, mas a grande maioria ainda é B, ainda bem, né? São pacientes que ainda não internaram, que muitas vezes ainda não tiveram nenhuma exacerbação, eles talvez recém-diagnósticos ou não diagnosticados, se a gente fosse ver, que a base do tratamento ainda é broncodilatação máxima na maioria desses pacientes, visto que a gente tem uma doença inflamatória que, diferente da asma, já nasce remodelada. Falo que a asma se remodela, em alguns a DPOC já nasce remodelada. Ou seja, o processo inflamatório vai se formando e a doença vai alterando a estrutura dessa via aérea, fazendo com que esse paciente seja já um remodelado crônico, e no remodelado, broncodilatação máxima equivale para qualquer doença. Então, realmente, é uma droga que tem a sua primeira escolha em várias situações. Quando a gente fala da terapia, perdão. Quando a gente fala da melhor terapia, quando a gente vai pensar, né, em associação ali de outras, na segunda opção terapêutica, que eu vou reavaliar esse paciente e ver se quais as características, talvez quais os traços tratáveis mais comuns desse paciente, se ele é um paciente que permanece muito mais com dispneia, ou muito mais com exacerbação depois que eu fiz a minha escolha terapêutica. O que mudou é que, primeiro, se o paciente está dispneico ainda e ele está usando só um broncodilatador, a minha atitude era colocar 2 broncodilatadores. Se o paciente já está broncodilatado no seu máximo e permanece dispneico, eu tenho que abrir um leque, que esse leque foi aberto em 2019 no Gold, nessa versão, e que eu achei sensacional, porque ele faz muitas considerações importantes. Então, eu considero trocar o dispositivo inalatório ou a molécula, porque as respostas são diferentes, implementar ou escalonar o tratamento farmacológico, né? E agora no Gold 25 ele coloca a ensifentrina, que é uma droga, né, que foi recentemente lançada no ano passado nos Estados Unidos, mas que trouxe como melhor desfecho a melhora da dispneia. Então ela foi colocada nesse quadradinho. E investigar outras causas, principalmente doenças intersticiais, TEP crônico, sobreposição com asma. Às vezes eu estou tratando esse paciente realmente como se não tivesse associação asma-DPOC, e ele tem. Se o meu desfecho é exacerbação, se o paciente está com LABA ou com LAMA, certamente eu vou associar LABA ou LAMA, porque essa associação também se mostrou eficaz na redução de exacerbações. No entanto, é um bom momento de eu olhar os eosinófilos desse paciente, que vem se mostrando um excelente biomarcador na escolha terapêutica de pacientes que são exacerbadores. Não adianta nada, se eu tenho um paciente que não é exacerbador e tem um eosinófilo alto, pode ser que seja uma característica desse paciente e que esse eosinófilo não seja uma ferramenta tão importante. A gente tem validação da ferramenta para paciente que é exacerbador e tem eosinófilo alto. Se o eosinófilo é alto, ele está me dizendo que associar um corticoide inalado, sim, vai fazer muita diferença, principalmente se o paciente teve uma exacerbação e foi internado. Mas se o eosinófilo desse paciente é baixo, não vale a pena associar o corticoide inalatório, não porque não vai ter resposta, porque talvez tenha algum prejuízo. Então, a gente também tem que pensar nessa possibilidade. E se o paciente já está usando
LABA, LAMA, ICS ou terapia tripla, eu teria agora 3 opções terapêuticas caso o paciente continue exacerbando nos últimos 12 meses. O Roflumilaste, se esse paciente tiver um VF1 menor que 50% e for um perfil mais bronquítico, pensando também nos efeitos colaterais dessa droga, que é uma droga que comumente diminui o peso do paciente, da diarreia. Então, se o meu paciente já tem um baixo peso, um paciente muito sarcopênico, eu tenho que ter um pouco de cuidado com a escolha terapêutica. Se o meu paciente já é um ex-fumante, principalmente pacientes que são exacerbadores, vai muito bem a azitromicina. O estudo de segurança é por 12 meses, mas nós, off-label, usamos por anos, e o paciente não quer tirar, porque se a gente fala que vai tirar, ele fala, não, mas eu nunca mais internei na UTI, eu não quero tirar, então fica, né, se não estiver trazendo nenhum prejuízo. E temos agora uma nova escolha, que foi o primeiro imunobiológico que entrou, né, como uma terceira opção, se o paciente ainda é exacerbador, se ele tiver mais que 300 eosinófilos, se ele for um perfil TH2, e se ele tiver um fenótipo muito mais para bronquítico, apesar de saber que também funcionou para um perfil enfisematoso, mas a indicação no GOLD 25 veio assim. E desses medicamentos novos que a gente pode falar, esse inibidor da fosfodiesterase 3 e 4, que ficou como inalatório, que é de uma indústria que não tem aqui no Brasil, foi lançado na forma inalatória, tem um efeito duplo, anti-inflamatório e broncodilatador, o que o Roflumilaste não tem, que ele é só anti-inflamatório, ele não é broncodilatador, melhorou a função pulmonar e dispneia, efeito variável na qualidade de vida, ele não conseguiu atingir os desfechos, e não foi avaliado com as combinações separadas, né? Mas a recomendação do GOLD 25 foi para melhorar a dispneia numa tentativa se o paciente já está com a sua broncodilatação máxima. Então, esses foram os 2 estudos mais importantes aqui, com uma resposta em relação aqui à melhora, né, de frequência de exacerbações e a melhora de VF1. Então, para ser aprovado no FDA, ele teve 2 estudos gêmeos que tiveram uma resposta considerável de VF1, então entrando. O outro medicamento novo que entrou foi o dupilumab, que é um anticorpo monoclonal que inibe a sinalização da interleucina 4 e 13 e que se mostrou muito adequado para esse perfil de pacientes exacerbadores, já otimizados na sua terapêutica, eosinofílicos e com perfil bronquítico. Em relação ao ICS-LABA, que é uma situação que a gente vê muito comumente nos pacientes que fazem 3 anos que não vêm consultar mais no ambulatório de DPOC e aparecem lá usando o ICS-LABA. O que eu vou fazer com esse ICS-LABA? A primeira coisa que eu tenho que pensar é se o paciente é exacerbador ou não, né? Se o paciente ele não tem exacerbações atualmente, mas anteriormente ele tinha exacerbação. Mas agora não, ele está muito bem. E eu vou baixar e diminuiu a carga de sintomas, ou seja, o paciente está bem, ele está satisfeito com a medicação, eu posso manter a medicação. Tá? Mas sempre olhar se esse paciente não é um paciente que tem eosinófilos baixos. O eosinófilo nos ajuda muito nessa conduta, mas tem paciente que não quer tirar o medicamento, eu não sou obrigada a tirar a medicação do paciente. Eu tenho que ter bom senso. Se o paciente diz que está bem, está satisfeito com a medicação, ele não está exacerbando, ele era pior, ele está bem clinicamente, inclusive, eu posso continuar a medicação. Se o paciente tem uma alta carga de sintomas, eu tenho que broncodilatar ao máximo esse paciente, ou seja, eu tenho que associar um LABA, ou seja, eu tenho que passar esse paciente para uma terapia tripla. Ele era exacerbador e com associação com corticóide, só com um broncodilatador ele está bem, mas ele ainda tem muita dispneia, então eu vou fazer para ele CS, LABA, né, e LAMA. Mas é um paciente que não tem histórico de exacerbações relevantes. Na verdade, nunca teve. Nunca exacerbou. Mas foi colocado esse S-LABA na época, porque é o que tínhamos para hoje, né, na Secretaria de Saúde. Eu posso considerar a troca para LABA e LAMA. Com certeza. É uma possibilidade muito boa. É isso que a gente tem feito, já que a gente tem disponível, né? Se o paciente tem exacerbações atuais e está usando o ICS-LABA, se ele tem eosinófilo menor do que 100, eu vou tirar o corticoide inalatório e vou passar para a LABA. Se ele tem
um eosinófilo maior do que 100, eu posso considerar, sim, colocar a terapia tripla e observar mais. Os pacientes que têm mais prejuízo são os pacientes realmente com menor que 100. Entre 100 e 300, eu posso considerar e observar esse paciente, talvez em 2 ou em 3 meses. Digamos, seria uma conduta de bom senso. Por que a gente fala tanto, né? Eu acho que esse artigo foi o artigo que eu achei, assim, tipo, talvez mais bem estruturado, querendo justificar por que o eosinófilo sérico é um bom biomarcador. Quando eu tenho o eosinófilo sérico baixo, eu tenho uma via aérea possivelmente mais colonizada por proteobactérias, mais colonizada por hemófilos e que já tem uma tendência maior a ter exacerbações infecciosas. Se eu tenho eosinófilo alto no sangue, provavelmente é possível que eu tenha eosinófilos teciduais envolvendo, ou seja, que esse paciente tenha um processo inflamatório T2 e que tenha uma resposta muito boa ao corticoide inalatório em relação à redução de exacerbações. Então, realmente, o eosinófilo sérico é um bom biomarcador. Tá? E por que nos preocupa essa situação? Porque o corticoide inalatório, assim como ele faz disbiose em orofaringe, fazendo candidíase, que não deixa de ser uma disbiose, ele também pode fazer uma disbiose na nossa via aérea. Já não se acredita mais que a nossa via aérea é estéril, como a gente achava. Eu aprendi que, né, da corda vocal para baixo não tem nenhuma bactéria, que a gente tem que tomar muito cuidado. Não, na verdade, depois que a gente nasce, a gente adquire algumas bactérias que são protetoras da nossa via aérea. E a mudança desse perfil bacteriano, ela pode acontecer se a gente usar corticoide inalatório, possivelmente naqueles pacientes que têm o eosinófilo abaixo de 100, que são mais emagrecidos, que são mais obstruídos, tá? Que são mais idosos. Então, nesse perfil de paciente, eu tenho que ter muito cuidado quando coloco corticoide inalatório. Tá? Muito cuidado mesmo. Em relação à doença cardiovascular, não temos dúvida que ela realmente representa a maior causa de morte do paciente DPOC-B. Né? Tem uma alta prevalência, é subdiagnosticado no paciente DPOC, porque às vezes o paciente é tão dispineico que a gente nem pensa que ele tem doença cardíaca. Existe um risco aumentado dos eventos, principalmente AVC. No evento que eu fui falar muito do que o Papa Francisco morreu de um processo infeccioso inflamatório respiratório que culminou num AVC e por isso que ele morreu. Mecanismos possíveis, né, a inflamação, principalmente a gente falava muito em hiperinsuflação, mas com certeza a inflamação sistêmica. A placa realmente se desestrutura numa inflamação sistêmica. Por isso que um paciente que tem influenza pode ter desfecho cardiovascular, rinovírus pode ter desfecho cardiovascular, que são condições inflamatórias sistêmicas, e a DPOC, exacerbação, é uma condição inflamatória sistêmica. A própria hipóxia tecidual local também pode desestabilizar uma placa, seja ela em carótidas ou em coronária. E a exacerbação deve ser o foco de tratamento desses pacientes para reduzir, inclusive, os eventos cardiovasculares que aumentam a mortalidade do paciente, ou seja, a gente sabe que 50% dos pacientes não estarão mais vivos, né, em 3 anos e meio depois de uma exacerbação, a maioria deles por evento cardiovascular. Isso se justifica, então, esse artigo, que é um artigo muito interessante, que fala muito sobre o impacto do custo, que sugere até que toda vez que o paciente seja internado por uma exacerbação aguda do DPOC, que antes da alta faça um eletro e peça uma troponina para esse paciente, porque ele pode ter feito um evento silencioso. Então, se justifica isso, tá? Com certeza a gente tem que valorizar muito esse dado. A outra coisa muito importante seria a terapêutica não farmacológica, que na minha visão é tão importante quanto. Às vezes o paciente está super otimizado, está com laba-lama, está ótimo, mas é um paciente que está sarcopênico, né? E uma expressão que eu aprendi recentemente que é obeso sarcopênico, obesidade sarcopênica, que é aquele paciente que você fala ele está gordinho, mas ele não tem massa muscular, ele só tem gordura. Ele também é sarcopênico. Né? Ele não perdeu peso, ele ganhou peso, mas é porque ele não se movimenta. E ele só ganhou gordura. Então, assim, talvez esse paciente precise de um apoio nutricional, de uma atividade física, de uma reabilitação pulmonar, você vai dar muito mais ganho para ele do que você aumentar a carga medicamentosa desse paciente. Então, eu preciso fazer tudo isso como o Gold me sugere.
Cessação do tabagismo em qualquer fase da vida, isso é importante, atividade física e as vacinas, né? Então, qual que é a importância disso? Das vacinas, então todas essas vacinas estão com as suas evidências, né? Então tudo evidência A e B, ou seja, eu tenho que vacinar esse paciente, eu tenho que lutar como sociedade para que as vacinas estejam pelo menos no CRI, né, no SUS para esses pacientes, porque eles precisam receber as vacinas, né? Porque isso vai fazer diferença na mortalidade desses pacientes, né? E atividade física, que faz diferença em qualquer fase da vida desse paciente. Então, a gente tem aqui um corte histológico de um paciente com DPOC das sarcopenias. Praticamente, principalmente as fibras B, elas são totalmente destruídas. O paciente perde músculo pelo processo inflamatório de interleucina 6, interleucina 8, TNF-alfa, que já começa a ser lançado na circulação, mesmo em fases precoces da doença. Ou seja, mesmo um paciente ao GOLD1, que ainda não tem nem VF1 abaixo de 80%, ele já tem perda, né, das suas condições de atividade física pela sarcopenia precoce que esse paciente apresenta. Então, é muito importante a reabilitação pulmonar. E para quem que eu vou indicar a reabilitação pulmonar? Qualquer paciente com doença pulmonar crônica estável, com limitação física, por causa dos sintomas respiratórios, paciente com doença avançada, melhor ainda, esse paciente que melhora a adesão terapêutica tem a reabilitação, pré-operatório de cirurgia redutora desse paciente, que também tem indicação. E onde que eu posso realizar isso? Eu posso realizar no ambulatório, que é o que a gente quer, mas os doentes acabam não vindo, porque eles não têm que entrar 3 vezes por semana para fazer exercício. Só quem mora perto do HC ou quem tem algum dinheiro que vai fazer reabilitação para ser transportado. E eu sempre me lamentava muito, até um dia que eu vi o Casaburi, que praticamente é um canadense que batalhou e criou a reabilitação pulmonar, um pneumologista que ele falou que lá no Canadá parece que era 7% ou 8% das pessoas que precisavam, que tinham DPOC, iam para a reabilitação porque era frio demais, eles não tinham como se locomover. Eu falei, a gente fica feliz quando os ricos falam alguma coisa assim, aqui também é difícil, né? Aí eu falei assim, viu, não é só a gente que sofre também, né? Os canadenses também sofrem, porque não tem como ir, né, para o centro de reabilitação domiciliário, que foi criado na pandemia e revolucionou esses pacientes. A gente está vendo isso no nosso ambulatório, e durante a hospitalização, que é um conceito realmente recente, mas que faz muita diferença para esses pacientes. Não parar ou começar na reabilitação, na exacerbação, porque é um momento de fragilidade, que o paciente mais tem adesão terapêutica, porque nunca mais ele quer voltar para o hospital. Tudo que você oferecer para esse paciente vai vir bem. E quais são os benefícios? São muitos benefícios. Então, eu tenho lá, reduzir hospitalizações, reduzir consultas não programadas, melhorar a capacidade de exercício, reduzir dispneia aos esforços, melhorar força e capacidade aeróbica, melhorar a qualidade de vida, melhorar a capacidade funcional, melhorar a função emocional, aumentar conhecimento e automanejo da própria doença e o potencial de aumentar atividades físicas e mortalidade. Foi realmente um evento que tem um excelente custo-efetividade. Esse é um trabalho em inglês, né, que a gente vê que está em custo em libras. O que custa cada intervenção para esse paciente, a gente vê que a reabilitação está aqui, olha. Não é uma custo-efetividade tão alta e faz uma diferença para a mortalidade dos pacientes, com certeza. E se eu tenho um paciente que é DPOC e tem limitação ao fluxo aéreo, aprisionamento aéreo, hiperinsuflação e uma perda, um descondicionamento tão significativo da musculatura, a gente vê aqui um corte, né, de ressonância de 2 quadríceps, a perda do volume de quadríceps, e a gente vê esse paciente quando está sentado, né, para levantar, ele faz um esforço danado porque ele não tem quadríceps, né, as alterações da musculatura, a gente tem que acionar isso para tentar diminuir toda essa cadeia de consequências. Mas a gente vai ser muito mais eficaz se, junto com a reabilitação,
ou com exercício físico, eu broncodilato o máximo esse paciente. O benefício vai ser muito, muito, muito maior. Ou seja, se eu broncodilatar e fizer atividade física ou reabilitação, eu vou diminuir o aprisionamento aéreo, a hiperinsuflação, vou diminuir a limitação física desse paciente, melhorar o condicionamento, reduzir a demanda ventilatória, diminuir a dispneia, diminuir a ansiedade, diminuir a taquipneia e muitas vezes melhorar, inclusive, a hipoxemia desse paciente. Tá? Eu trouxe 3 estudos, né, do tiotrópio e holodaterol, porque senão a Andréia vai me matar, porque eu estou falando de DPOC, mas não estou falando da medicação, mas eu agradeço muito a oportunidade da Behringer de ter me proporcionado o fato de estar falando sobre isso, porque eu tenho a liberdade de falar de conceitos que são importantes para a doença e que não estão voltados tanto para a medicação, mas nós temos o benefício de ter essa droga no SUS. Às vezes, quando a paciente estava usando exatamente o espioto no ambulatório e eu com os alunos ali conversando e ela, mas esse remédio não me fez bem, eu prefiro da cápsula, que eu vejo a cápsula. Aí eu comecei a falar, pois é, não é uma tecnologia tão grande alemã, esse dispositivo sensacional tem mais de 50% de deposição pulmonar, na minha opinião. Além disso, ele é ecológico, não tem HFA, tem água, então você não está gerando, não está estragando a camada de ozônio. Veja quantas qualidades boas reunidas no medicamento que agora está no SUS, gente. Os alunos, nossa, ela, acho que eu vou usar então, né, doutora? Eu falei, melhor que use, né? A gente está aí se esforçando tanto para trazer uma coisa tão tecnológica e fica desprezando a medicação? Não, não faça isso. A medicação na época que foi estudada, primeiro que existiu o tiotrópio e o holodaterol foi uma molécula, passou por mais de 6.000 moléculas diferentes, procurando uma molécula que se casasse com o tiotrópio, no sentido de ter um tempo de ação parecido, de ter um tempo de início de ação rápido, então ele começa a agir broncodilata tão rápido quanto formoterol e quanto salbutamol, 4 a 5 minutos, de ter um efeito colateral quase zero para doenças cardíacas, ou seja, uma segurança extremamente alta, e que tivesse um comportamento de sinergismo muito grande com o tiotrópio. Então, a droga que foi escolhida foi o holodaterol, que é um broncodilatador excelente, e que tem também uma deposição que fica no receptor por até 36 horas, permitindo, então, que um paciente que use pela manhã tenha uma rápida ação e que ele consiga levantar da cama e ficar menos sintomático, e, além disso, aumentar a sua capacidade de exercício. Então, esse estudo mostrou, em relação ao placebo, as drogas em separado e as drogas juntas, né? A potência que as medicações sinérgicas têm na diminuição da hiperinsuflação pulmonar, aumentando a capacidade inspiratória. Eu sempre falo para os alunos que a capacidade inspiratória, ela indiretamente está refletindo o que eu tenho de volume residual. Se eu tenho condições de encher bem o pulmão e ventilar mais e trocar mais oxigênio, é porque eu tenho um volume residual diminuído. Então, se eu aumentar minha capacidade inspiratória e, com isso, ter melhor condições do exercício, é porque eu desalçaponei. Então, é isso que esse estudo está mostrando. Além disso, também, o aumento do tempo de exercício, ou seja, quanto que esse paciente continua fazendo o seu exercício. Então, a gente vê aqui o placebo, né? A gente vê só o holodaterol, só o tiotrópio, os dois juntos, né, em doses diferentes, né, com um resultado extremamente positivo no tempo que o paciente pode. Eu falo que às vezes o paciente consegue chegar na padaria, que é aquilo que ele queria e não conseguia. E isso é muito interessante, porque também tem um estudo que mostrou, que é o Fisacto, a ação das duas drogas, das duas moléculas, junto com a atividade física. Ou veja, quanto que você consegue, né, de ganho se você associa as duas drogas extremamente potentes com o treinamento físico desses pacientes. Então, a gente consegue melhorar ali tempo de tolerância ao exercício, tempo de esforço, e o próprio paciente reconhece isso. Isso não faz diferença no AVI-Fill, mas faz diferença no CAT, que é o que a gente está percebendo depois que os LABAS-LAMAS foram disponibilizados pela saúde. Então, só revisando as características aqui do dispositivo, que é um dispositivo extremamente tecnológico, que talvez foi o dispositivo que mais conseguiu deixar a partícula ser inalada mais tempo flutuando no ar, porque a gente fala
falam, para chegar na pequena via aérea tem que ter de 2 a 5 micras, principalmente 2 micras, mas não é só o tamanho, precisa de um fluxo lento para chegar até lá. E precisa ter uma grande quantidade de partícula que tenha realmente a mesma densidade do ar para chegar na via aérea pequena. Então, eu preciso realmente dessas características e essa droga se mostrou muito eficaz e para a gente também a possibilidade de colocá-la num dispositivo de aerocâmara ou espaçador, que é uma coisa que a gente enfrenta lá, porque pacientes com demência, paciente com Parkinson, paciente traqueostomizado, onde você não consegue usar pó. Então, essa possibilidade também é um ganho que a gente teve. Eu achei sensacional o fato de o Ministério da Saúde ter uma droga em pó e uma droga em spray, que faz com que a gente possa atender vários perfis de paciente. Então, é uma névoa, né, gerada pela mola, o medicamento está na forma líquida, as partículas são finas, tem uma alta deposição pulmonar, atinge as pequenas vias aéreas e uma baixíssima deposição em orofaringe, demonstrando por esse estudo que mesmo o pico de fluxo inspiratório sendo maior ou menor, ótimo ou subótimo, a deposição pulmonar acontece. Finalizando, eu queria dizer que a melhor estratégia para reduzir o subdiagnóstico da DPOC é a disseminação de conhecimento sobre a doença, principalmente para médicos da atenção primária à saúde, que é quem vai fazer o diagnóstico desses pacientes. Novas drogas inseridas na estratégia terapêutica do DPOC, que foi a ensifentrina e o dupilumab. A sarcopenia, por várias causas, na DPOC piora o prognóstico da doença. A realização de exercícios físicos regulares está indicada para todos os pacientes, eu falo que é para todos, não é só para os pacientes, com doença respiratória crônica. Reabilitação pulmonar proporciona melhora da capacidade de vida, da qualidade de vida, reduz o impacto da doença e reduz mortalidade. Associação tiotrópico-elaterol reduziu hiperinsuflação pulmonar, aumento do tempo do exercício, reduziu dispneia aos esforços e a exacerbação aguda da DPOC é mais um evento cardiovascular, é o que está acontecendo muito, responsável pela mortalidade. Muitas vezes o CID que é colocado é de IAM, não é de exacerbação, porque o paciente fez um IAM 62 dias depois que ele internou com exacerbação, ninguém mais lembrar da exacerbação, estão intimamente relacionados. E por último, eu só queria falar que vai ter uma consulta pública para as alterações do PCDT, então o PCDT de DPOC vai ser alterado por causa da inclusão da tripla terapia. Essa consulta pública é muito importante, porque quem fez essa revisão do PCDT não foi a pneumologia, foi o próprio Ministério da Saúde, ele não pediu ajuda para a Sociedade Brasileira de Pneumologia, o que aconteceu da outra vez. O outro PCDT foi feito em parceria com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e com o Ministério da Saúde, a parte técnica e científica. Essa revisão não contou com a participação, por mais que a Sociedade Brasileira tivesse insistido em participar, eles não deixaram. Eles fizeram esse ajuste sozinhos, só que isso vai ter que ir para consulta pública. E é o nosso momento de opinar se tem alguma alteração ali que vocês acham que não vai trazer benefício para o nosso paciente. Então, assim, é importante? Sim, é importante. Eu participei pela primeira vez em dezembro numa reunião da Conitec com apoio a um núcleo de assistência farmacêutica que era da Universidade Federal para aprovação de imunobiológico. E assim, a consulta pública mudou duas decisões ali. Então, eles leem a consulta pública e não adianta fazer aquele texto todo igual, que às vezes a gente até recebe, não coloque, porque a inteligência artificial anula todos os textos iguais. Então, é bom não fazer isso, tá? Já estamos avisando. E que tem muito poder a instituição. Então, o hospital que você trabalha, mesmo que seja um hospital privado, a universidade, uma associação de pacientes, a nossa associação. Então, assim, vamos participar, porque depois não tem volta. Isso aí não vai ser mudado nos próximos 2 anos, sabe Deus quando, que a gente nem sabe o que vai acontecer na política brasileira. Então, é a oportunidade de todos participarem. Eu tenho que colocar a bula e eu agradeço a presença de todos nesse frio.